Cara, eu vindo aqui pro Chile, eu tava no voo, e aí eu voltava lá no jogo, velho. A cada hora que você vai ver um lance assim. Cara, se o Cruzeiro ficasse tocando a bola na defesa, 45 minutos no primeiro tempo, 45 no segundo tempo, ia ficar 0-0 o jogo. O Atlético, eu vi até muita gente falando, nossa, que partida de manual e não sei o que lá e etc. Gente, o Atlético tem um Cruzeiro com menos de 10 minutos. O Fabrício Bruno tá dando um chutão que não é característica. Um lançamento, o Atlético numa linha de três defensores, 3 zagueiros, o Caio Jorge lá encaixotado, o Fabrício Bruno tenta um passe para ele. A zaga corta, o Cauã e o Arroio dão um bote assim, totalmente equivocado, e aí quando o Lodi tá com a bola e ele vê, o Bernard já tá lá no campo de ataque quase que sozinho, véio, com o Romero acompanhando, mas o Romero, ao invés de ir, deixa pro Fabrício, aí o Fabrício não vai. O Bernard traz o lance para trás ainda, o Lodi recebe, passa do Romero, faz um cruzamento. Eram 2 caras do Atlético na área, velho. Eles estavam tão assim, a fim de fazer o gol, que tinham 2 lá, contra um 6 do Cruzeiro. E aí vem uma rebatida ruim do Jonathan, um pivô do Cassierra e o Minda chutando assim, vou chutar isso aqui, se der gol eu sou grato a Deus o resto da minha vida. 1-0. O Cruzeiro, não contente com isso, vai bater um lateral. O pessoal do chat aí pode me ajudar. Eu tô vendo essa jogada acontecendo, mas é um zagueiro ou outro indo lá para a área. Geralmente o Fabrício Bruno. Quando vai bater um lateral. E além disso, é um ponto até que requer atenção, porque quando é o Fagner, ele manda essa bola lá dentro. Quando é o Cauã, eu nem lembro se o Cauã tentou isso em outros momentos, né? Mas os 2 zagueiros foram para a área. Ainda vem a sobra pro Cruzeiro. O Arroio pega a bola. Ele tinha 500 opções para fazer um passe. Ele dá um cruzamento horrível. Congelem a imagem. Quem puder depois. O Atlético Mineiro está com os 9 jogadores atrás da linha da bola. Só tem o Cassierra lá um pouquinho mais à frente. Que a cabeçada vai para ele. O Romero não mata a jogada, não consegue desarmar. Vem o contragolpe. Uma abordagem muito ruim do Kaique. Eu falei sobre isso no dia, tá? Eu achei pênalti. Quem quiser xingar e etc. Acho que o Kaique foi muito imprudente. E aí, você tá dentro da área. Você tem um toque daquele. Deixou a perna, mas você toca. Você erra a bola. Ele não acertou a bola em momento algum. Foi mais ou menos o que o Vidalba tentou fazer lá contra o São Paulo. E aí sim, aquele lá eu achei bem incontestável. Esse do Kaique não dá. Aí faz 2-0. Jogo tranquilaço pro Atlético Mineiro, né? O Cruzeiro não se encontra em momento algum. Ao contrário do jogo contra o Boca, quando teve paciência. O Cruzeiro neste abriu mão de todo o seu plano de jogo. No começo ali, o Cauã Moraes dando chutão para frente. O Cruzeiro tava sem paciência para construir. Com 10 minutos de jogo. Com o adversário totalmente atrás da linha da bola, defendendo com linha de 5. Eles não foram para atacar o Cruzeiro em momento algum. O jeito que o Cruzeiro perdeu o jogo era o Cruzeiro jogando mal, com vários atletas muito abaixo, não cumprindo aquilo que é o que vinha acontecendo com o Arthur Jorge, e além disso uma tomada de decisão uma pior que a outra por sequência de jogadores. Só nisso aí que a gente está falando, quantos jogadores tomaram a pior decisão na sequência, a pior decisão na sequência, a pior, até virar o gol do adversário. Então foi um Cruzeiro assim, que tinha tudo a seu favor, torcedor lotando, um momento muito bom. Do outro lado, os caras chutando um ídolo do clube, perdendo jogadores na véspera, vindo com uma formação que não tinha sido utilizada ainda para ver se salvava um ponto do Mineirão. E o Cruzeiro consegue entregar de bandeja o resultado. E eu poderia estar aqui, viu, galera, falando, o Cruzeiro tentou de todas as formas e do outro lado teve um adversário que teve uma atuação espetacular, que
que veio para anular tudo que o Cruzeiro estava fazendo de bom. Não teve isso. Teve o mérito de aproveitar esses 2 vacilos do Cruzeiro e abrir 2-0 no jogo. Depois ainda o time consegue perder a cabeça, né? Num jogo daquele, e a sorte do Cruzeiro, tá? É que do outro lado tem um zagueiro que ele se acha muito mais do que com um cenário todo a favor para sapecar uma goleada, ele acha bonito fazer aquilo e ser expulso. E aí traz o Cruzeiro para aquele jogo para pelo menos diminuir aí o prejuízo, porque eles perderam uma chance de golear um Cruzeiro assim, totalmente desconectado, desorganizado. O Cruzeiro foi uma bagunça naquele jogo. Não acho que tenha a ver com questão física. O Cruzeiro tinha jogado na terça com o Boca e a informação é que estava todo mundo bem recuperado para o compromisso de sábado. Então, para definir aquela derrota, faltou vergonha na cara, brio desse time do Cruzeiro que, em mais uma oportunidade que tem de dar paz em muitos aspectos, né? No Campeonato Brasileiro, você abrir 4 pontos e tá na primeira parte da tabela, para você voltar lá para baixo, tem muito time para te superar. Ia trazer ainda mais confiança. E o que o grupo de jogadores consegue entregar é o Cruzeiro voltando para perto da zona. Se não fizer 2 bons jogos aí contra Bahia e Palmeiras, a chance é gigantesca de voltar para o grupo dos 4 últimos. E agora, pressionado, jogando a vida nesta quarta-feira na Copa Libertadores aqui em Santiago, diante da Católica. Então, foi mais do que decepcionante, foi frustrante, foi vergonhoso o que o Cruzeiro fez diante do seu torcedor lá contra uma equipe bem mais ou menos, hein? Essa equipe do Atlético Mineiro, viu, Caramujo? Isso é uma coisa que recorrentemente nos incomoda, né, Valu? A gente vê o Cruzeiro assim, por exemplo, no ano passado a gente falava muito, Cruzeiro e Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, o Cruzeiro fazia boas partidas. Aí a gente ia pegar, Cruzeiro e Ceará, às vezes um Cruzeiro e Santos, que a gente pegou, era um dos piores times, a gente tropeçou em casa. Então é uma questão que troca técnico, troca parte do elenco, boa parte daqueles jogadores que a gente apontava como, esse cara aqui já tá abaixo. Para eu citar alguns exemplos, Matheus Henrique, Wallace, William, esses caras não estão em campo. Mas o Cruzeiro, ele repete essa postura, esses erros, essa questão de, parece que subestima alguns adversários, e ele olha e fala assim, não, hoje eu não preciso dar 100% do meu poder. Hoje, se eu jogar metade aqui, eu vou ganhar dos caras porque os caras são ruins. E sempre nesse tipo de jogo que a gente sofre. O Cruzeiro tá muito longe disso, né? O elenco não tem essa capacidade. Quem tem essa capacidade é o elenco do Flamengo, do Palmeiras, e mesmo assim a gente viu, né? O que aconteceu a ambos. Cara, as lições estão sempre batendo a porta, né? A gente viu um Palmeiras ali tendo que sofrer para empatar com o Santos, um Flamengo que parecia ter garantido um 2-0 e o Vasco vai e consegue ir atrás, e o Cruzeiro está muito longe ainda de ter um elenco que tem essa capacidade de escolher ou de se concentrar menos em alguns jogos e achar que esses resultados vão acontecer da mesma forma como você se esforça no jogo contra o Boca Juniors. Não, cara. Isso tem a ver com o elenco, tá? Eu não acho que passa necessariamente pelo Arthur Jorge, apesar de ser apenas o 10º jogo dele, porque, como você disse bem, citou exemplos do ano passado, né, Caramujo? Jogo contra o Santos, jogo contra o Ceará, jogo contra o Sport, aquele empate vergonhoso aqui, que custou pontos importantes ao Cruzeiro, jogo contra o Juventude, lá em Caxias do Sul. Isso, pra mim, tem muito mais a ver com a desmobilização. Até no jogo contra o Corinthians, esse elenco achou que talvez o primeiro jogo da Copa do Brasil pelas semifinais, que talvez por ter varrido o Corinthians no Campeonato Brasileiro, não vai ter jeito, né? Vai ser 3-0 de novo no automático. Não existe no automático para este elenco do Cruzeiro. Ponto. Não existe. Toda vez que achar que a taxa de concentração tem que ser menor, tudo bem que o Cruzeiro não estivesse bem no sábado, tecnicamente. Cara, o adversário jogava com uma linha de 5, 3 no meio campo e 2 atacantes. Sabe? Os jogadores aceitaram muito fácil as situações. Era o Bernard
marcando o Romero individualmente. O Romero estava numa situação mais complicada, porque ele quem vem dar apoio para a saída de jogo. Mas e o Christian, que estava sendo perseguido pelo campo? Cara, pelo Franco, vai correr, muda de lado. Não, o Franco começa do lado direito da defesa do Atlético Mineiro e o Christian do lado esquerdo. Ora, ele tá exatamente no lugar de conforto pro Franco. O Matheus Pereira, para mim, foi outro. Caiu na zona do Maicon. O Maicon está completamente fora de forma. Era o momento do Matheus Pereira que em alguns jogos inteligentemente, para mim, vem, arrasta o marcador para trás. Era o momento disso. Não, o Matheus Pereira ficou atrás dos dois zagueiros e à frente do Maicon exatamente centralizado. Pô, é o raio de ação do sonho de qualquer cara que quer perseguir um jogador como o Matheus Pereira. E o Gerson aceitou muito fácil a marcação do Minda, gente. Desculpa. É rápido. Então, eu não tô falando que foi somente isso, mas me decepcionou a aceitação de Gerson, o conformismo de Gerson, Matheus Pereira e Christian. Eu repito, a situação do Romero era um pouco mais complicada, porque ele geralmente é o cara que vem estruturar a saída pelo lado direito, e era bem o lado que o Bernard estava marcando. Agora os outros, cara, Pereira, vem trocar com o Christian, traz o Christian, arrasta o Christian um pouco mais por fundo, traz o Cauã Moraes um pouco mais por dentro, porque não tinha marcação individual. O Caio Jorge estava contra 3, é verdade. Aí eu vejo gente, né? O Juan Tressoldi, pô, me coloca pra jogar numa linha de 3 contra 1 zagueiro. Até eu desse tamanho vou jogar bem. Sendo o cara da sobra são os discursos, assim, igual o Samuel falou. Vareio. Cara, a gente aqui somos um canal que cobrimos o Cruzeiro, mas todo mundo tem discernimento para futebol. Não foi um clássico, feito aquele clássico que foi jogado na Arena do Bairro Califórnia e que o Atlético Mineiro venceu por 2-1. Ali o adversário empatou, virou, criou para fazer 3, criou para fazer 4. Gente, o Atlético Mineiro estava com 2 jogadores a mais e marcando o Cruzeiro em um 5-4-1. O Atlético Mineiro aumentou em 1 a mais no meio campo ainda. Ele começou marcando num 5-3-2. Quando fez o 2-0 e estava com 2 a mais, teve esse momento, gente. O Atlético Mineiro aumentou mais ainda. Eu não tô falando que eles estão errados. Eu não tô falando que eles foram muito humildes de reconhecerem o técnico, as suas deficiências e falar, vamos jogar como podemos. Não muda, porque de fato, se tivessem pensado em jogar como jogaram no jogo da fase de classificação do Mineiro, o estrago poderia ter sido muito maior. Então, assim, me incomodou muito essa situação. E o Arroio, quer dizer, você tem esses 4 marcados, aceitando a marcação. Aí o seu lateral direito tá mal. O seu lateral esquerdo, pior. O ponta, que podia ser o ponta que não tá acompanhado, não teve marcação individual. O Arroio estava do lado onde tinha o jogador mais ofensivo, tirando Minda e Cassierra, pelo lado do Atlético Mineiro, que foi o Lodge. Então, cara, o Cruzeiro, assim, aceitou demais as coisas, tecnicamente foi muito mal, mas mesmo tecnicamente, o Cruzeiro poderia ter feito um jogo muito melhor, demais, sabe, vamos fazer o famoso jogo modorrento, então, já que o adversário tá nessa... A gente não tá no nosso melhor dia, tá muito marcado, vamos lá, vamos ter paciência? Não vamos ter paciência. Vamos tomar um gol, assim, completamente onde falhamos, né? O passe do Lodge no primeiro gol, o Samuel já descreveu quantos jogadores ficam para trás ali. E aí vamos começar a jogar bola no alto, vai 2 zagueiros. Então, tudo aquilo que a gente andou para frente no jogo contra o Boca Juniors, esquece. Zerou. É igual o jogo de Ludo. Volte ao início. O Cruzeiro voltou ao início. E inclusive, assim, esses lances pontualmente dos gols, né? O Samuel passou um pouco sobre isso. Não é um jogador do Cruzeiro que você fala assim, nossa, esse cara aqui, ele falhou nesse gol. Todos os gols do Cruzeiro tem falha de mais de um. Assim, diversas oportunidades que você fala, pô, aqui podia ter feito a falta, aqui podia ter feito uma recomposição correta, essa bola não tinha que cortar dessa forma. Todos os lances... Não era pra cruzar Arroio, o Gerson tava encostando. Exatamente. E assim, até o primeiro gol, né? O Fabrício Bruno tinha um Arroio livre à frente dele. E ele tenta forçar uma bola lá na frente no Caio.
E ele manda ela assim, eu até achei que foi uma jogada que o Cruzeiro executou bem em outras partidas, aquela bola com o Fagner ou com o Kaique, pra entrar entre zagueiro e lateral. Como entra no começo do jogo e que gera um amarelo no Juan. Isso. Oi, Samuca. Sim, mas tipo, você já tinha feito uma vez, né? E o zagueiro tinha acabado de levar um amarelo, velho. Então ele tava se preparando mais, né? E foi quase na sequência, velho. Ah, vou tentar de novo. Pô, pelo amor de Deus, né, velho? O Samuca, assim, o espaço tava mais vigiado, né? Porque como a gente tava enfrentando normalmente time com linha de 4 na defesa, você tem um espaço entre o zagueiro e o lateral. Então faltou esse entendimento que o Atlético tinha um zagueiro a mais. A linha era mais curta, porque Isso. tem mais gente. O lugar dessa bola entrar talvez seria uma bola mais aberta, mais na linha de fundo, igual aquela que o Caio aproveitou. Isso. Exatamente. Então, assim, o Cruzeiro ele demorou a se ajustar, aí ele começa a esticar muita bola, porque não foi o Fabrício, era o Fabrício, era o Cauã, era o Kaique. A gente pegava essa bola e despejava ela lá na frente. Cara, toca a bola. Pra um Caio disputar contra 3. Tipo, você é o Cruzeiro, seu meio campo tem. É o que você citou. Você tem o Romero, você tem o Gerson, você tem o Christian, você tem o Matheus Pereira, você tem um monte de jogador com qualidade pra costurar. Ah, mas estão sendo perseguidos individualmente. Então, pô, quem tava perseguindo esses caras? Tipo assim, era o meio campo da Alemanha? Moisés Caicedo? Não, era quem? Tony Kroos, Khedira. Não era, gente, desculpa, não era. É isso, então assim, quando você viu o Cruzeiro, esse monte de erro, né? Aí beleza, errou o passe, quebra a bola. Tá, a gente não mata o contra-ataque. Aí, pô, podia ter feito a falta, não faz. Eu acho que o Fabrício Bruno deveria ter recomposto por dentro na jogada, inclusive, porque depois que o Lodge faz o passe e mata Arroio e Cauã na jogada, inclusive o Cauã tá voltando até agora, né, naquele lance, ele faz o passe ali pro Bernard, o Bernard domina, o Fabrício, tipo, o Bernard tava com o Romero. Se o Fabrício volta na função de zagueiro... O Fabrício demora muito a se ligar do que tem que fazer. E ele meio que volta na cobertura como um lateral. Não faz sentido. Eu não entendi. O que é isso? Se ele volta por dentro, a linha tá completa. Sim, exatamente. Sabe o que é, Valor e Caramojo? É aquilo. Não vai acontecer o pior, sabe? Quantas vezes a gente já viu isso nesse time do Cruzeiro? É o Bernard, correndo pelo lado esquerdo. Não vai. Não vai. Isso. E aquilo. Os gols do Atlético Mineiro nessa virada do Campeonato Mineiro foram assim, velho. Foram. Errou um lançamento, aí vem. O William erra um passe, aí outro tem chance de matar. O Fabrício podia ter feito a falta no 4 vogais, não fez, ele passou, então, gol. Aí o Fabrício erra um lançamento lá no segundo. Aí acho que ele e o Jonathan tinha chance de fazer a falta, não fez, tomou um drible, gol. Sempre isso. Achando que não vai dar em nada, a gente tá bem, isso e aquilo. É a mesma coisa de sempre, o mesmo roteiro. Os caras não vão aprender isso nunca. Pô, vai aprender quando? É isso que mata, né? Essa coisa, essa necessidade que parece de ter ali um ferrinho de dentista, né? Um treinador, um diretor, sei lá, alguém falando com um jogador do Cruzeiro a cada partida assim, hoje tem que entrar concentrado, tá? Aqui, hoje tem que se ligar, hoje o jogo é importante. Pô, galera, assim, cada tapa na cara que a gente toma, a gente começou com o Arthur Jorge, é um período muito curto, são 10 jogos. A gente tem 3 derrotas nesse período. A gente perde o jogo pro São Paulo ali no segundo jogo, aí a gente se liga um pouquinho, aí dá uma resposta, vai lá e ganha as partidas. Aí já desliga contra a Católica. Aí já tem de novo que, opa, vamos galera, vamos. Aí recupera e volta a jogar bem, aí já desliga de novo contra o Atlético. Talvez assim, se for mantida essa lógica, pelo menos vai ser um indício bom que o Cruzeiro vai jogar direito na quarta, né, Valor? Eu tô bem preocupado, tá? Pra ser bem sincero, não com a derrota em si, mas com o comportamento na derrota. Eu repito, esse jogo é bem pior pra mim do que foi o jogo contra o São Paulo e é bem pior pra mim do que o jogo contra a Católica. Nesses 2 jogos, você ainda teve um esboço de reação. Contra o São Paulo, vem o gol do Christian, a cabeçada do Pereira, depois vem o goleiro que entra pra dentro do gol, igual cabeça de tartaruga entrando pra dentro do casco, toma o 3-1 e já era. E no jogo contra a Católica, vem um empate, tem a bola na trave ali do Neiser, que quase o Christian aproveita, beleza, e no final é o vacilo do 12, né, do 12 da lateral direita. Algum momento, era um jogo mais pra empate do que pra derrota. Agora no sábado, cara, foi bem bizarro, assim, tirando o lance o Cruzeiro não fez o goleiro adversário, assim,
Não teve, não tem um lance no jogo que você fala assim, essa foi a única jogada boa do Cruzeiro com cara de Cruzeiro. Não existiu, cara. Não existiu. O Cruzeiro foi muito incapaz com a bola nos pés e foi frouxo e desatento para marcar um adversário, gente, que atacava com no máximo 4. No máximo 4. Era Cassierra e Minda dando a vida para tumultuar a saída do Cruzeiro. O Minda, a função que o Domingues deu ao Minda, você vai marcar o Gerson. E ele marcou. E o Gerson, sabe, aceitou. Isso muito fácil. Então atacava com Bernard, Renan Lodge, Minda e Cassierra. Acabou, gente. Acabou. Não vinha mais ninguém pro ataque. Sabe? Não vinha mais ninguém pro ataque. Então, assim, o jogo realmente muito preocupante. Que a resposta venha em Santiago, porque, eu repito, dos 10 jogos, de longe para mim, foi muito ruim o que aconteceu, porque eu, por força do dever, do ofício, eu assisto jogos, muitos jogos do Atlético Mineiro. Pessoal, eu volto a repetir, vai brigar contra o descenso. Vai brigar contra o descenso, independente da janela que faça. Um time limitadíssimo, mas que o Cruzeiro, através da falta de ações, acabou consagrando mais uma vez em um clássico. E a gente viu, assim, no decorrer da partida, o Cruzeiro meio que perdendo a cabeça, né, o controle emocional, e não achando ali, digamos, um compasso do que é um clássico, né? O Cruzeiro que foi muito bem nos clássicos contra o Atlético ano passado na Copa do Brasil. Ô, Caramujo. Diga. E sabe o que é pior, velho? Não dá pra gente falar assim, em clássico. Não, na Copa do Brasil o Cruzeiro massacrou o adversário. O jogo do Campeonato Mineiro foi um jogo péssimo, né? Mas foi um jogo que você foi lá, competiu e venceu o jogo. O jogo com o Boca Juniors. O Cruzeiro tinha acabado de enfrentar um time que foi a BH para não perder. O Boca ainda veio para essa catimba que todo mundo sabe, né? E o Cruzeiro soube lidar com o jogo. O Cruzeiro teve muita dificuldade, precisou do jogador ser expulso. Ok, teve isso. Mas o Boca também não tinha feito nada. Tanto que o Boca nem chutou no gol, né? Então o Cruzeiro já teve jogos para ter o exemplo do que ele tinha que fazer no sábado diante do Atlético Mineiro. Essa que é a principal questão, né?